Lucas 2, 7. Amém? Todos encontraram? Vamos fazer a leitura? A palavra de Deus diz assim: Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Diga comigo assim, ó, não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Que linda a história do nascimento de Jesus. Eu creio que entre nós há mulheres que são mães. E eu não sei se você, como eu, todas as vezes que temos a oportunidade, nós costumamos compartilhar um pouco da nossa experiência, né, daquilo que nós passamos e vivenciamos no momento de dar à luz aos nossos filhos. Eu gosto de falar, gosto de contar detalhes, a gente não esquece o peso que o neném nasceu, o tamanho do neném, o nome do médico, o nome das enfermeiras, se a gente passou por algum desconforto, né, e situações que a gente gosta de compartilhar, por quê? Verdadeiramente é um momento especial, um momento do qual nós fomos marcadas, sim ou não? E não foi diferente com Maria. E quando criança, eu costumava escutar a história do Natal e eu questionava algumas coisas, e à medida que a gente vai crescendo, a gente passa a entender melhor todo o contexto que tanto Maria quanto José se viram envolvidos até que Jesus fosse concebido. E eu creio que estes detalhes são pertinentes para que a gente reflita na noite de hoje, para que a gente entenda como Deus prepara as situações para nós sermos abençoados. Nós somos abençoados por Deus nos detalhes. E parece que não, mas a história do Natal, a história do nascimento de Jesus, ela é recheada de detalhes, e justamente nestes detalhes nós somos abençoados. A Bíblia diz que José, o pai de Jesus, ele residia em Nazaré, na cidade de Nazaré. E devido ao recenseamento exigido por Roma, foi necessário eles irem a Belém, pois José residia em Nazaré, porém ele era natural de Belém, ele era pertencente à casa e à linhagem de Davi. Marcinha, e o que é um recenseamento? Bom, gente, recenseamento nada mais é do que o censo. Havia necessidade de tempo em tempo fazerem uma contagem bem específica dos moradores de cada região para o recolhimento dos impostos. Então, aquele cidadão que era de um determinado lugar, na época do recenseamento, na época da contagem do censo, era necessário que ele saísse de onde ele estava e voltasse para a cidade de sua origem. E lá passariam então os romanos, contando, enumerando, listando, para saber então quanto seria recolhido por família dos impostos. E José, sendo um homem honesto, né, tanto ele quanto Maria, ali vivendo debaixo da lei, se viram, né, na necessidade, na obrigação de saírem de Nazaré, onde moravam, para voltarem a Belém. E essa viagem durou nada mais, nada menos do que 4 dias. Diga comigo assim, 4 dias. Andando com uma mulher grávida, já nos finais ali
dos momentos, né, que antecediam o nascimento de Jesus. E quando eles chegaram a Belém, depois de longos 4 dias, eles deram de cara com as hospedarias, né, que eram considerados os hotéis, as pensões de hoje em dia. Todas as hospedarias estavam lotadas. Todas com placas na porta dizendo: lotado, fechado. E por mais que José questionasse e procurasse, a Bíblia diz que não havia lugar para ele e Maria se hospedarem. Nem na casa de parentes. Imagino eu que os parentes de José que moravam ali nas redondezas de Belém já estavam lotadas também. Por quê? Imagine você familiares de todos os cantos vindo se hospedar. Este homem se desdobrou, porém a Bíblia diz que eles não conseguiram lugar nas hospedarias e em nenhum outro lugar para se hospedarem. Aí eu anotei aqui que muito provavelmente eles tenham ficado tristes e preocupados, porque a situação, você há de convir comigo, que era uma situação que inspirava cuidados. Maria estava grávida, prestes a dar à luz, mas mesmo diante de toda essa situação, muito provavelmente eles permaneceram firmes em Jesus. E a situação, podendo se agravar um pouco mais, a Bíblia diz que ela acabou por se agravar. Não bastassem eles estar sem lugar para se hospedarem, não bastava estar Maria grávida, prestes a dar à luz, a Bíblia diz que iniciaram as dores do parto e, de fato, Maria daria à luz no decorrer daquelas horas. E então, a Bíblia também diz que eles encontraram um lugar ao anoitecer para se hospedarem. E é do conhecimento de todos que o lugar encontrado por José foi uma estrebaria. Diga assim comigo: estrebaria. Não havia lugar nas hospedarias e José encontrou uma estrebaria. E justamente ali, neste lugar, a Bíblia diz que eles se acomodaram e Maria, tão exausta que estava por conta desta viagem de 4 dias, não pense você que era viagem de avião, não pense você que era uma viagem de carro, viagem de van, como muitas vezes nós promovemos aí as nossas indas e vindas com a turma. Não, viagem feita a pé, no lombo de jumento, anda mais um pouco, camelo, estes eram os transportes da época. Então, penso eu que Maria, já muito exausta daquela viagem, sem se atentar para os detalhes e as acomodações, se deitou sob o forro de palha, descansou e, após isso, a Bíblia diz que Jesus nasceu. Foi aquele o lugar preparado por Deus para o nascimento de Jesus. Amém? Entendemos o trajeto e o contexto até aqui, de maneira muito simples, muito resumida, porque quem sou eu, né? Mas acredito que todos entendemos o contexto que envolve a história do nascimento de Jesus. E aí eu te faço uma pergunta na noite de hoje, você que está aqui no templo, você que nos assiste em casa. Existe uma vaga para Jesus nascer em seu coração? Existe uma vaga para Jesus nascer em seu coração?
Aí você responde para mim, aí no seu íntimo, aí no seu interior. Como eu disse, hospedaria, não havia vagas. Muitas vezes, pessoas que nos acompanham, e eu não sei da sua realidade, como você chegou até aqui na noite de hoje, mas muitas vezes o nosso coração, ele está como as hospedagens na ocasião, né? Está como as hospedarias na ocasião lá do nascimento de Jesus. Não haviam vagas, não havia lugar para que Jesus, que ainda estava no ventre de Maria, se hospedasse, né? Então, trazendo para a nossa realidade hoje, como está o nosso coração? A Bíblia diz que Jesus, diante de nós, nos convida o tempo todo para se aproximar e para desenvolver um relacionamento de amizade com Ele. Nós estamos prontos para abrir as portas do nosso coração e permitir que Jesus entre e venha morar em nós? Ou em nosso coração há uma placa, como havia a placa nos hotéis naquela ocasião, dizendo: fechado. Muitas vezes o nosso coração está ocupado e por isso não há espaço para que Jesus entre e faça morada. Ocupado por preocupações, ocupado com os pecados, ocupado com as ilusões e as alegrias passageiras. A Bíblia nos dá alguns exemplos de pessoas que tiveram os seus corações ocupados por todas essas coisas e fatalmente padeceram, justamente porque não estavam dispostas a abrirem as portas do seu coração para que Jesus pudesse entrar e nelas fazer morada. A Bíblia diz lá em Mateus 25, 11, sobre as virgens. Quem se lembra dessa passagem? A parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que algumas eram espertas, inteligentes, sábias, e estavam prontas e preparadas para a chegada do noivo. E quando o noivo chegou, a Bíblia diz que elas entraram pela porta e foram ter com o noivo. Mas também diz de outras que eram nécias, tolas, e por não estarem preparadas, padeceram, sendo deixadas para trás, e não foram ter com o noivo, porque estavam envolvidas com suas próprias preocupações, com as suas vaidades e com as suas paixões. Sempre deixam para aceitar Jesus na última oportunidade, na última hora, e a porta poderá estar fechada. A Bíblia diz que as virgens tolas, as nécias, deixaram, os preparativos, deixaram de fazer aquilo que era importante para a última hora. Muitas vezes nós ouvimos o apelo, feito pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, para aceitarmos a Jesus, para mudarmos de vida, para melhorarmos o relacionamento com Deus, mas por estarmos envolvidos com preocupações, vaidades e paixões, acabamos deixando a oportunidade passar. Muitas vezes o nosso coração está fechado com os pecados, está fechado por conta de pecados que habitam em nós, como naquela passagem bíblica de Lucas 11, 6, da qual Jesus diz a respeito do nosso corpo ser morada de demônios. Acaba se perdendo e se enrolando
em seus próprios pecados. A Bíblia diz que Jesus nos liberta, nos limpa, nos purifica. Mas se nós não permitirmos a nossa casa, o nosso coração ser ocupado por Deus e pela palavra de Deus e pelas coisas de Deus, os demônios, observando aquela casa adornada e limpa, porém vazia, vêm, se ocupam novamente da vida daquela pessoa e, não satisfeitos, trazem com eles outros 7 demônios, sendo o segundo estágio desta pessoa pior do que o primeiro. Então, gente, muitas vezes a nossa vida, o nosso coração se encontra fechado e ocupado com os pecados, e cada vez mais a nossa vida passa a ser preenchida pelo mal. E justamente por conta disso nós não conseguimos nos abrir, nos libertar de todas essas coisas para termos um encontro real com o próprio Deus. O pecado, ele nos prende. Uma outra situação descrita também em Lucas, no capítulo 15, nos conta a história de um jovem que foi iludido com prazeres e alegrias deste mundo. A Bíblia nos traz um relato de um jovem conhecido como o filho pródigo. Tão iludido com as alegrias deste mundo, ele abandona a sua casa e sai pelo mundo para curtir tudo aquilo que o mundo nos oferece, e envolvido e enlaçado por estes prazeres. A Bíblia diz que ele acaba desejando comer a comida que os porcos comiam. Então é importante nós cuidarmos e observarmos os sentimentos, aquilo que possuem o nosso coração. Será as paixões? Será as vaidades? Será as alegrias e os prazeres mundanos? O que tem ocupado a minha vida? O que tem impedido Jesus de fazer morada? O que tem impedido Jesus de entrar por esta porta e nascer em mim? Eu não te conheço, a ponto de saber da sua intimidade, mas eu acredito que a palavra de Deus, ela tem poder para promover em nós reflexão. E se de repente você que nos assiste, você que está aqui no templo, tem encontrado dificuldades para abrir, escancarar o seu coração para que Jesus nasça, verdadeiramente faça morada em você, você precisa identificar com o que você tem ocupado o seu coração. Apocalipse 3, versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Mas é necessário uma atitude, qual? Nós abrirmos o nosso coração para que ele entre, para que ele nasça, para que ele faça morada. É necessário nós cuidarmos do nosso coração e não deixarmos que ele seja cheio de prazeres passageiros, ansiedades. Mas é necessário que nós abramos a nossa vida para recebermos a paz através de Jesus. Esvazie o seu coração e permita que Jesus entre. Amém? Vejam só. Hospedaria. Não havia vagas. Amém? Amém. Glória a Deus. E qual foi o lugar que Maria deu à luz? Curral, uma estrebaria. E na estrebaria havia vagas. Sim ou não? A Bíblia diz que José procurou um lugar. E o lugar que ele achou
né, propício, onde havia vagas, onde havia um lugar para que Maria ali repousasse e desse a luz a Jesus, foi na estrebaria, amém? Ali havia vagas. A estrebaria é um lugar rude, simples, que quase sempre não cheira bem. É um lugar rude, simples e que quase sempre não cheira bem. Diferente de nós, irmãos? Acredito que não. Muitos de nós somos rudes, né? Meio grosseirões, simples, sem muito luxo. Não cheira bem, eu não estou falando aqui de chulé, de cc. Eu estou falando aqui do cheiro que o pecado promove, o odor que o pecado promove em nós. Por isso essa semelhança com a estrebaria, né? Simples, rudes, muitas vezes não cheirando bem. Possivelmente no estábulo, este estábulo, onde Maria deu à luz, ele estivesse abandonado ou desocupado. Ou seja, nada impedia o fato deles entrarem e ali Maria dar à luz a Jesus. A estrebaria disponível representa o coração que está aberto para receber Jesus. A estrebaria aqui na ocasião, para nossa reflexão e para o nosso entendimento, representa o coração que está disponível para que Jesus nasça, cresça e se desenvolva. Já ocupou muitas preocupações, muitos problemas, mas agora está aberto para Jesus. Este coração, embora às vezes temeroso em estragar totalmente, em se entregar totalmente por estar decepcionado com outras pessoas, ao conhecer o Senhor Jesus, não teme as promessas dele. Não posso dizer que a estrebaria era um lugar perfeito para que Maria desse a luz a Jesus, mas foi um lugar preparado por Deus. Sendo este um lugar preparado por Deus, foi possível Maria dar a luz a Jesus ali, naquele lugar, mesmo sendo um lugar questionável. Quantos de nós, muitas vezes, não somos apontados como pessoas questionáveis? Fulano disse que agora virou crente. Quantos de nós não somos pessoas questionáveis, apontadas, pessoas improváveis, pessoas que muitas vezes ninguém jamais aposta na nossa mudança? A estrebaria era um lugar questionável, um lugar improvável, porém um lugar preparado e escolhido pelo próprio Deus para que ali nascesse o Rei dos Reis, Salvador da humanidade. Então, por mais que as pessoas nos apontem, nos condenem e nos acusem, estando o nosso coração disponível para que Jesus nasça, cresça e se desenvolva, certamente esta pessoa, você que nos assiste, você que aqui sentado está, você será morada dos reis dos reis. E haverá transformação na sua vida a tal ponto de, como houve transformação naquele curral. E eu não estou falando aqui de uma transformação física e visível. Eu estou falando no sentido, na representação. Aquela estrebaria,
deixou de ser somente uma estrebaria para ser um local preparado pelo próprio Deus para que Jesus nascesse ali. Vocês conseguem perceber a importância da representação daquele lugar? Amém? Da mesma forma, nós poderemos ser reconhecidos como pessoas que abrimos o coração e permitimos Jesus nascer e se desenvolver. Haverá uma mudança no nosso reconhecimento. Nós não seremos mais vistos como éramos vistos antes. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vou ler de novo, Jeremias 29, 13. Essa palavra é uma palavra poderosa. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu listei aqui alguns exemplos de pessoas na Bíblia que representam este curral, que representam a estrebaria, que eram vistas como pessoas improváveis, mas no momento em que tiveram um encontro com Jesus, passaram a ter as suas vidas transformadas. Mateus, no capítulo 11, nos conta a história da mulher samaritana. Quantas das notáveis que estão aqui que se lembram quando nós refletimos sobre a mulher samaritana? Aquela mulher que se encontrou com Jesus na beira do poço. E Jesus já jogou na lata, dizendo a respeito do número de maridos e relacionamentos que ela já havia vivido ao longo de sua vida. E aquele homem com quem ela vivia nem era marido dela ainda. Escutando ela, entendendo ser ele o Cristo, né? Ele, Jesus, estava diante dela. A Bíblia diz que ela teve a sua vida transformada. Abriu o coração. Antes, ela buscava alegria, ela buscava prazer, ela buscava remédio para suas dores nos homens, nos maridos com os quais ela se relacionava. Mas a partir do momento que ela se encontra com Jesus, a Bíblia diz que ela abre o coração. E o relacionamento dela com Jesus, no sentido de pai e filho, é iniciado. E ela tem a sua vida transformada. Jesus procura por pessoas cansadas e sobrecarregadas, para que ele venha aliviar as suas cargas. Amém? Eu anotei uma frase aqui que diz assim, ó: dentro do coração humano há um vazio tão grande que cabe Deus dentro. E nada neste mundo pode satisfazer a este coração que não seja a presença do Senhor Jesus. Dentro do nosso coração existe um espaço que somente pode ser ocupado por Jesus. Amém? Deixe Jesus entrar em seu coração. Eu sei que eu estou aqui diante de uma plateia, né, diante de pessoas que se dizem crentes, cristãs, que estão aí na lida e que têm buscado dia após dia se aproximar mais de Jesus. Mas é necessário que nós amadureçamos este relacionamento. É necessário permitir que Jesus de fato entre, faça morada, limpe, purifique
e realize a obra 100%. Porque Jesus não está interessado em 99% do nosso coração. O interesse de Jesus é por um coração 100% disposto a se relacionar com Ele. Amém? Para nossa reflexão, você não precisa me responder. Você que está em casa, para reflexão também, não precisa responder. O seu coração hoje se encontra como sendo uma hospedaria de portas fechadas para Jesus? Ou como uma estrebaria, escancarado e disposto a permitir que Jesus nasça, cresça e se desenvolva? Se você tiver o coração como o de uma hospedaria, talvez rude, simples, nem cheirando tão bem assim, mas se houver em você apenas a disposição, saiba que Jesus pode mudar, Ele tem poder para mudar a história da sua vida e te fazer conhecido entre as nações como alguém que de fato foi mudado, transformado e pode ser muito usado por Ele em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos fechar os nossos olhos? Eu quero juntamente com você fazer uma oração. Amém? Glória a Deus por este momento, glória a Deus por este dia, glória a Deus porque o pecado nos separava de Deus e da eternidade com Deus, mas havendo Deus enviado Jesus a este mundo e permitindo que ele fosse nascido naquela estrebaria, a minha realidade e a sua realidade hoje, ela pode ser transformada. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.